5 filmes e uma série de 6 temporadas. Tudo isso saiu de um filme que foi feito com pastel e um caldo de cana. Karate Kid não só marcou os anos 80, como conquistou uma geração completamente nova. Mas essa história quase teve um final desastroso. Filmes ruins foram lançados apenas para arrancar dinheiro do público. O grande protagonista da franquia fez uma promessa de nunca mais interpretar seu personagem e a franquia parecia morta. E seria sem dúvidas um dos finais mais tristes de uma franquia que já tivemos. Mas quando tudo parecia perdido, algo improvável aconteceu e a franquia renasceu de um jeito que ninguém esperava. A história começa em 1984, quando Danielle e sua mãe saem da cidade onde eles vivem rumo à Califórnia, já que ela conseguiu um bom emprego por lá e Danielle não gosta muito da ideia. Ele não queria largar seus amigos e uma parte de sua família para mudar de uma cidade que ele não conhece ninguém, mas ele acaba indo, até porque não tem escolha. Ao chegar na nova casa, ele é chamado para ir para uma festa pelo vizinho que ele acabou de conhecer. Eu nunca vi isso, ele nem conhece a pessoa e já chama para uma festa desse jeito, mas enfim. Quando Danielle chega na casa nova, ele encontra um cachorro lá. Ele vai até a torneira para pegar água com o cachorro, mas a torneira está quebrada e vaza água para todo lado. Sem opção, ele vai atrás do faz tudo do apartamento, que é um velho lá chamado Sr. Miyagi, que no começo parece ser meio esquisito, meio estranho, mas enfim. Continuando aqui, no dia seguinte, Daniel vai para essa festa onde ele foi convidado e lá ele conhece uns caras e começam a jogar futebol, ou quase isso, porque né, americano jogando soccer é uma coisa bem esquisita e feia de se ver. Os caras batem na bola. Nessa festa, o Daniel conhece Ali, uma menina muito rica, enquanto o Daniel no almoço come bolacha de água e sal. Então sim, eles são muito diferentes, mas o Daniel não liga muito pra isso, porque ele só quer uma coisa: pôr ela na chapa. Você quer leite? Então eles começam a conversar ali, bater um papo e parece que ela também está afim dele. É sinal que ela tem bom gosto. Pra verdade, eu não sei se ela tá muito afim dele ou não, porque olha essa cena onde ela isola a bola só pra bola ir longe e o Daniel ir lá pegar e sair de perto dela. Sei lá, eu achei meio esquisita essa cena, mas continuando aqui, tudo tá de boa na festa, todo mundo tá curtindo na praia, até que chega o ex da Ali, o Johnny Lawrence. Aí, Johnny, você é um cara que dita moda, tem gente imitando seu estilo, olha só. Dá uma olhada lá embaixo. Pra lá, isso já acabou. Pra mim, ainda não. Johnny chega ali e tenta conversar com a Ali, mas ela não quer conversar com ele, até porque eles terminaram recentemente, ou seja, estão dando um tempo. A Ali bota o volume do rádio no máximo e assim o Johnny não consegue conversar com ela porque o volume tá muito alto e assim não consegue escutar a voz dele. Então ele pega o rádio para tentar conversar igual gente normal, igual ser humano, até que o Daniel, que acabou de conhecer a menina, chega ali e se mete onde não foi chamado. E isso acaba ocasionando numa grande confusão e numa briga, onde Daniel acaba apanhando pro Johnny, porque o Johnny é do Cobra Kai, um dojo de karatê muito respeitado na cidade, porque esse dojo, além de ser muito bom, o Johnny é o atual campeão do torneio da cidade. Então, obviamente, os caras ali, o Johnny enfia o canudo no Daniel. No dia seguinte, o Daniel, com seu estilo de Agostinho, ele vai lá pra escola, onde ele conversa com a Ali umas conversas bem estranhas. Acho que devíamos ter dado pra ele. Nessa parte eles acham que devia ter dado o rádio pro Johnny, que nada disso ia ter acontecido, o Daniel não ia ter apanhado, o que prova que os dois são muito burros, já que o Johnny ele não queria o rádio da Ali, mas sim ele queria que a Ali conversasse com ele, não ter sido mal educada com ele, aumentando o volume do rádio quando ele falava. Ele não bateu no Daniel por causa do rádio, mas sim porque ele estava tentando resolver as coisas, até que o Daniel apareceu e encheu o saco dele, ou seja, não tem nada a ver com dar o rádio pro Johnny. Mas enfim, a conversa com a Ali continua e o Daniel usa essa conversa para tentar usar seus métodos e conquistar ela de uma forma bem estranha. Você quer leite? Num treino de futebol, o Daniel tá jogando até que ele espera o contato vem, ele cai no chão, mas em vez de se levantar, ele mete um soco na cara de um dos amigos do Johnny, que também é do Cobra Kai. Pô, Daniel, não quer contato, vai jogar vôlei. Após isso, o Daniel tá voltando para casa de bicicleta, porque ele é bem pobre, enquanto os ricos do Cobra Kai estão de moto. E ele tá ali pedalando um morro, tal, de bicicleta, até que ele é derrubado desse morro. E na minha opinião é isso mesmo, pobre tem que apanhar, tem que levar uma surra. Eu tô zoando aqui, galera, tá? Eu também passo fome.
fome. Então não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal pra eu e o Daniel poder sair dessa vida miserável que nós temos. Então não se esqueça, deixa o like, se inscreva, ajuda nós aí. O Daniel depois disso fica apanhando igual uma cachorra, mas pelo visto ele gosta de apanhar igual mulher de MC, porque em vez de parar de atentar os caras do Cobra Kai, ele continua enchendo o saco dos caras. Inclusive numa festa fantasia, ele enche o Johnny de água, deixa o Johnny todo molhadinho, e quando o Daniel vai apanhar dos caras, quem aparece é o Sr. Miyagi, que salva ele, porque o Sr. Miyagi sabe karatê e desce a porrada em vários adolescentes. Após isso, o Daniel e o Sr. Miyagi se tornam amigos e os dois decidem ir até o dojo Cobra Kai e pedir paz, né? Pedir para os caras parar de bater no Daniel e tudo ser resolvido com gente grande. Mas no fim acaba que tudo vai ser decidido num torneio. Você é um velho mandão, né? Mas eu gosto disso. Ou seja, o Sr. Miyagi tem que ensinar tudo o que pode pro Daniel. E como ele faz isso? Ele faz isso mandando o Daniel lavar seus carros, pintar a cerca, lavar a louça, dobrar, passar roupa, além de cozinhar. Ué, Caio, o Sr. Miyagi tá precisando de uma esposa, não de um aluno. Calma, meu amigo, o Sr. Miyagi já tinha uma esposa e uma filha, mas infelizmente perdeu elas na hora do parto. E o plot twist do filme é que o Daniel não estava virando uma empregada do Sr. Miyagi, mas sim todos esses movimentos que ele estava fazendo vão ser utilizados no karatê. Ou seja, tudo isso, todos esses movimentos de encerar carro, passar roupa, cozinhar, é tudo isso memória muscular. Não, por favor, levanta. Pô, Daniel, vai ficar de joelho pro velho, você vai levar a pirocada. O tempo passa e a gente tem muita coisa pra ser atualizada. O Daniel e a Alice estão praticamente namorando. Você quer leite? O Daniel e o Sr. Miyagi são praticamente pai e filho. E tá finalmente chegando o dia do torneio. Eu gosto disso. E com uma ótima música dos anos 80 e uma montagem pica, acontece as lutas dos torneios. Bom, após muitas lutas, semifinais e etc, chegamos na final do torneio. Você sabe o que acontece? Johnny Lawrence versus Daniel LaRusso. E vale a pena lembrar que o Daniel se machucou durante o torneio. Ele está sem um joelho contra o atual campeão. Fecha a perna. O Daniel, com a ajuda do roteiro, ele vence o Johnny, né? Mesmo sem o joelho e ter treinado apenas por 6 semanas, como ele é protagonista, ele acaba vencendo o Johnny. E esse filme do Karate Kid custou 8 milhões e arrecadou 130 milhões, ou seja, um lucro de quase 120 milhões de dólares. Então, obviamente, iria rolar uma continuação, até porque, na crítica, o filme foi muito bem, tanto pros críticos, mas também pro público. E o filme é realmente bom, é um clássico dos anos 80. Trilha sonora perfeita, inclusive até os instrumentais são muito bons. E é uma boa história de aventura. É uma história simples, mas muito bem feito. E dá pra ver que tem um carinho muito especial de todos que estão envolvidos. Inclusive tem uma versão do filme gravada em VHS, porque eles gravaram praticamente 2 filmes. Antes de começar a gravação dos filmes, eles filmaram uma versão teste, como se fosse um grande piloto. É uma versão toda gravada para testar mesmo como é ser a versão final do filme. Tem algumas diferenças nessa versão. Essa versão tá disponível na internet, tem mais de 2 horas de vídeo dos bastidores e é muito interessante. Então dá pra ver que teve todo um cuidado na hora de produzir esse filme. E a minha nota para esse filme é um 8 de 10. Considerando a época, todo o enredo, as lutas que na época não tinha toda a tecnologia, os dublês de hoje em dia, então pra mim o 8 de 10 considerando o ano que foi lançado e tudo mais, como estava o cinema na época. Olá a todos, eu me chamo Arthur Garnett e juntamente com o Caio a gente vai contar aqui a história do Karate Kid. Tem muitos filmes bons e filmes ruins e a gente vai ali mergulhar e desenvolver todos eles para você conhecer essa saga que foi um marco nos anos 80 e que deu origem a uma das séries de mais sucesso na Netflix. Essa é uma saga que ali tem um marco muito grande nos anos 80 e deixa de lado um pouco essa coisa de que histórias simples não necessariamente
necessariamente vão ali ser ruins. Histórias simples contam histórias boas, assim, e essa saga é a prova disso. E porque as histórias são muito simples, as histórias não tem nada de muito complexo, só que foi um marco muito gigantesco nessa época e passa uma mensagem, alguns filmes passam mensagens muito importantes que é muito interessante da gente analisar nos dias de hoje. Então, sem mais enrolação, Karate Kid 2, A Hora da Verdade continua. o segundo filme foi lançado 2 anos depois, mas é uma continuação direta do primeiro filme. Todo o começo do filme são cenas que originalmente eram para estar no final do primeiro filme. Nessas cenas a gente vê que o Johnny era um bom garoto, mas o problema era o seu sensei, o Chris, que estava metendo a porrada nele porque ele perdeu o torneio. O Sr. Miyagi aparece, salva o Johnny e mete o canudo no Chris. 6 meses se passam e a história acompanha Daniel, que está solteiro, já que a Ali trocou ele por um jogador de futebol da faculdade. É sinal que ela tem bom gosto. Pois é, não tá fácil pra ninguém. Tirando o chifre do Daniel, tá tudo normal. O Sr. Miyagi ainda continua utilizando a mão de obra do Daniel, mas dessa vez para construir literalmente uma casa de madeira, que no terceiro filme será um prédio, de acordo com os rumores. Enfim, voltando para a história, de repente chega uma carta de Okinawa, o lugar onde o Sr. Miyagi cresceu. Na carta é informado que o pai de Miyagi está muito doente e pode bater as botas a qualquer momento. Então, o Sr. Miyagi precisa ir até lá para cuidar dele. O Daniel pergunta por que ele saiu de Okinawa e o Sr. Miyagi conta que há muito tempo gostava de uma menina. Eles se amavam muito, mas ela tinha que casar com seu melhor amigo. Pelo vídeo a gente pode perceber que chifre em Karate Kid é uma coisa recorrente, né? O nome desse melhor amigo é Sato. E eles se casaram não é por causa de chifre nem nada, foi só uma piada, tá? Porque naquela época tinha uma coisa chamada casamento arranjado. Era um negócio complicado naquela época. Mas eu gosto disso. No entanto, ela estava apaixonada por Miyagi. Olha como ele é um velhinho fofinho. Olha, oh meu Deus do céu. É sinal que ela tem bom gosto. Isso seria resolvido em uma luta mortal até a morte. Luta mortal até a morte. Eu acho que isso também é errado. Mas o Sr. Miyagi não quis lutar e fugiu, pois Sato era o seu melhor amigo e eles foram treinados juntos. Além disso, essa luta seria até a morte, como eu disse, né? E um dos dois iria morrer. E o Sr. Miyagi não queria matar o seu melhor amigo, nem o melhor amigo queria matar o Sr. Miyagi. Ou queria, né? Ninguém sabe. O Sr. Miyagi e Daniel vão pra Okinawa juntos. Mas assim que chegam lá, Chozen, o sobrinho de Sato, aparece e sequestra os dois, a pedido do tio. Sato e Sr. Miyagi se reencontram. E Miyagi diz que só quer ver o seu pai. No entanto, Sato afirma que ele terá que resolver as coisas com ele ou morrerá sendo lembrado como um covarde, criando assim uma rivalidade entre Sr. Miyagi e Sato, e entre Daniel e Chozen, o que mais tarde lá em Cobra Kai eles vão se resolver, enfim. O Sr. Miyagi reencontra sua antiga paixão, que revela estar solteira e nunca ter se casado. Você quer leite? O que deixa muito feliz, né? O Sr. Miyagi fica, eita, tá solteira gatinha. Ele fica muito feliz porque significa que ela esperou ele por todos esses anos. E não é só ele que está meio apaixonado. Daniel também se encanta por uma garota chamada Kumiko. Você quer leite? E pra ser sincero, nessa região tá tudo horrível. O Sato cobra muitos impostos da população e os moradores estão sofrendo para ganhar a vida. O pai do Sr. Miyagi infelizmente morre e Sato lhe concede 3 dias de luto. Após esse período, ele exige que Miyagi o enfrente. No entanto, Sr. Miyagi se recusa, tentando manter a paz e viver seu romance. Mas isso não funciona, pois Sato e seu sobrinho Chozen invadem sua casa, destroem tudo e acabam com a plantação deles. Diante disso, o Sr. Miyagi e Daniel decidem ir embora para que todos esses problemas finalmente acabem. Porém, entretanto, todavia a gente não sabe que em filme essas coisas não se resolvem, principalmente quando a gente tá falando de Karate Kid, que é porrada aqui e porrada ali. Então vamos continuar. No dia que eles vão embora, uma grande tempestade atinge a vila. Sr. Miyagi e Daniel ajudam a salvar todos, incluindo a vida de Sato. Com isso, Sato e Sr. Miyagi fazem as pazes, mas Chozen, por outro lado, né, ele tem que ser do contra, acaba sendo lembrado como um covarde, já que durante o temporal preferiu se esconder em vez de ajudar. E no final tudo termina feliz, com uma grande festa onde Kumiko, eu não consigo falar o nome. Essa menina aí, ela se apresenta dançando em um evento.
tá tudo bem, tá tudo feliz. Porém, entretanto, todavia, Chozen, completamente doido, completamente enlouquecido da cabeça, aparece estabelecendo o caos naquela festa. Pra que o filme não termine sem nenhuma luta, né? Obviamente, o nome do filme é Karate Kid, obviamente tem que ter uma luta. Daniel e Chozen se enfrentam em um duelo até a morte. Você quer viver ou morrer? Morrer. Errado. Que deixa Chozen vivo, né? Até porque ele é humilde. E tem um final feliz, todo mundo sai feliz dessa história. Eba, palmas, uhul. Mas uma curiosidade legal, que poucos sabem, é que existe um final alternativo onde o Sato matava o seu próprio sobrinho. Isso é muito problemático. O filme teve um orçamento de cerca de 13 milhões de dólares, mais que o dobro do primeiro filme, e arrecadou aproximadamente 115 milhões apenas, mundialmente, tá? Então, sim, o filme se pagou e muito, porque 13 milhões para 115, meu amigo. Bom, após o Arthur resumir, eu tô voltando aqui pro vídeo pra dar a opinião que ninguém pediu sobre esse segundo filme, mas eu vim aqui. E realmente esse filme é muito mais fraco do que o primeiro. Não estou falando que esse filme é ruim, mas estou falando que ele é inferior em todos os sentidos. A história não é tão interessante, o andamento do filme é mais lento e dá muito sono. Além do clímax ser bem ruim. As lutas também não são empolgantes e são piores do que o primeiro filme. Assim como os vilões, que também são mais fracos do que o primeiro. No primeiro filme, o Johnny tinha uma motivação. Ele queria encher o saco do Daniel, encher ele de porrada para afastar ele da Ali, porque ele gostava dela e achava que poderia retomar a relação que eles tinham. Já nesse filme, o Chozen não gosta do Daniel simplesmente porque ele não gosta, sem motivo nenhum, sem nada concreto. Até mesmo o Sato, que não gosta do Miyagi, ele não tem nada contra o Daniel, mas o Chozen por algum motivo pega um ranço do Daniel e quer só encher o saco mesmo. Olha, assim, eu discordo um pouco da opinião do Caio, né, com todo respeito, porque bom, eu acho que Karate Kid 2 se destaca como uma sequência que ousa ser diferente do primeiro filme. Ele evita apenas repetir a fórmula do original. A mudança do cenário para Okinawa dá uma história e uma ambientação muito cativante e autêntica, explorando a cultura japonesa de uma forma muito envolvente, sabe? E em vez de um torneio, o que seria mais óbvio de fazer, a trama foca em desafios mais pessoais e emocionais, especialmente para o Sr. Miyagi, cujo passado ganha mais destaque. Olha, a cena da tempestade, que é a minha favorita, ela em particular é muito memorável e marcante, trazendo uma tensão, uma emoção genuína, além de reforçar os laços entre os personagens. No entanto, claro que o filme não é perfeito e tem pontos fracos, e eu acho que justamente os pontos fracos desse filme está no desenvolvimento dos personagens. Enquanto Daniel e Miyagi continuam carismáticos, os novos personagens acabam ficando rasos e sem muita profundidade. O vilão Sato, por exemplo, ele tem motivações interessantes, mas a sua transformação ocorre de maneira um tanto que apressada, na minha opinião. A rivalidade entre Daniel e Chozen também não tem muito peso emocional em comparação com o confronto de Johnny, né, lá no primeiro filme. Porém, ainda assim, Karate Kid 2 consegue entregar uma história muito envolvente e uma atmosfera muito diferenciada, se destacando como uma sequência que expande do universo original em vez de só repetir a mesma coisa que o primeiro filme foi, ou em uma escala maior. A gente cansa de ver aí filmes que o primeiro filme é muito bom, aí o segundo eles pegam a mesma fórmula do primeiro, só que fazem algo mais grandioso, algo mais épico e tudo mais. Eu não achei que Karate Kid 2 fez isso, eu achei que ele mudou completamente, mas manteve ainda as suas características próprias. E aí trouxe para um ambiente novo, trouxe histórias novas, trouxe um interesse amoroso pro Sr. Miyagi, cara. Teve assim muitos elementos inovadores e que eu acho que a parte criativa, se esforçar tanto para ser algo diferente, ser algo novo, se esforçar para não ser um repeteco, eu acho que já isso por si só já vale como uma baita de uma sequência, e eu acho que é uma das melhores sequências de filmes originais, na minha opinião. Karate Kid 3. Aqui não há lugar para o desafio final. Piedade para os fracos.
Após o segundo filme, o ator Daniel não queria voltar pro terceiro filme, porque tinha entendido que a história do seu personagem tinha acabado, mas o problema é que o ator tinha assinado um contrato de 3 filmes, ou seja, faltava o último filme para ele conseguir ser liberado. Até porque os filmes eram muito baratos e estavam gerando muito lucro, então não tinha para que parar de fazer filme, mesmo não tendo história para contar, eles tinham que extrair o máximo de dinheiro da franquia. E o ator Daniel já tinha 27 anos e estava interpretando um personagem de 18, e o cara envelheceu muito pouco durante esses filmes. Ele convenceu em todos os filmes que ele tinha 18 anos. Pro terceiro filme, ele envelheceu um pouquinho mais, estava um pouquinho mais gordo, mas mesmo assim deu para disfarçar. Então, em 1989, lançou Karate Kid 3, o desafio final. Bom, nesse terceiro filme focamos em John Kreese, que após o Daniel e Sr. Miyagi aparecer na vida dele, a vida dele foi só ladeira abaixo, já que ele não conseguiu mais alunos, além do Sr. Miyagi ter humilhado ele. Então, ele manda mensagem pro seu sócio Terry Silver, que é o grande vilão do filme. O cara realmente é um vilão muito interessante e é a única coisa boa que tem nesse filme. O Terry Silver é muito rico, então ele e Kreese tem um plano para humilhar o Daniel no torneio. Eles se juntam e contratam um lutador chamado Mike Barnes, que é um cara que foi campeão nacional de karatê. Ele é muito bom, um cara que muito talentoso no karatê, e eles contratam ele pra lutar no torneio que vai ter. Mas tem um problema, não tem motivo pro Daniel disputar mais uma vez o torneio. E falando do Daniel, enquanto isso, Daniel, em vez de pagar uma faculdade, ele decidiu abrir uma loja de bonsai. Bonsai, caso você não saiba, é aquela arvorinha bem pequena que o Sr. Miyagi fica cuidando. E ele abriu essa loja mais pra agradar o Sr. Miyagi. E que ideia estúpida que o Daniel teve, né, de abrir uma loja de árvore. Não sei se vai vender muito, Daniel, acho que você vai passar mais fome ainda. E também, ele tem um novo interesse amoroso durante o filme, porque isso não pode faltar, até porque o cara era considerado um dos galãs dos anos 80. Você quer leite? E ele se relaciona nesse filme com Jessica Andrews, mas eles não se beijam durante o filme, isso por conta que a atriz tinha apenas 16 anos, enquanto o ator Ralph Macchio tinha já 27. Então o estúdio achou melhor não ter cena de beijos entre eles. E esse filme tem um enredo muito besta, onde os vilões têm que meio que arrumar uma maneira de forçar o Daniel a voltar pro torneio. Tipo, ele tem que se inscrever pro torneio para perder pro Cobra Kai no torneio. Esse é o grande plano de vingança dos vilões do filme. Os vilões do filme que são uns cara que é empresário, rico e fica perdendo tempo com o Daniel, que tá nem aí pra paçoca, ele só quer vender as árvores deles. Eu vou resumir rapidamente esse filme lixo, porque eles arrumaram uma desculpa muito besta pro Daniel se inscrever pro torneio, e o Daniel se inscreve e o Sr. Miyagi fala: Daniel-san, você se inscreveu no torneio, eu não vou treinar você. Mas no fim, o Sr. Miyagi treina assim o Daniel, e obviamente ele ganha do Cobra Kai mais uma vez, e o filme acaba assim, e finalmente acabando o contrato do ator Daniel. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Porque esse filme nos bastidores foi um verdadeiro caos. O Pat Morita, ator que fez o Sr. Miyagi, não gostou do roteiro e fez várias críticas durante as filmagens. Isso me irrita! Ralph Macchio também odiou a ideia de que Daniel voltaria a competir no torneio ao Vale, pois ele achava que no segundo filme tinha mostrado que o personagem tinha evoluído e crescido muito. Então não fazia sentido ele voltar pro mesmo ambiente da primeira aparição dele, porque no primeiro filme ele teve um motivo para ir pro torneio, para resolver as coisas. Nesse ele não tinha nenhum motivo. Originalmente a ideia desse filme era trazer um vilão japonês para enfrentar Daniel e Sr. Miyagi. No entretanto, o estúdio forçou a ideia de trazer o John Kreese, o vilão do primeiro filme, e Terry Silver, porque eles queriam tornar o filme o mais comercial possível. E outro detalhe também é que era pro filme ter um roteiro. O roteiro original tinha uma luta final muito mais violenta, onde o Daniel desistia do karatê. E o resultado foi bem incrível desse filme, né? Diferente dos dois primeiros filmes, Karate Kid foi muito criticado e até indicado ao Framboesa de Ouro de pior ator coadjuvante e pior filme. Felizmente o filme acabou não ganhando esses prêmios, e na questão de dinheiro, apesar do sucesso dos dois primeiros filmes, Karate Kid 3 teve um desempenho muito ruim nas bilheterias. O filme arrecadou apenas 38 milhões, ou seja, os outros filmes faturaram quase 130 milhões, ou seja, esse faturou quase 100 milhões a menos, ou seja, fizeram qualquer coisa achando que o público iria assistir, mas isso não aconteceu. E se você acha que esse é o fim do poço, o fundo do fundo do fundo, o chorume da franquia, não, calma, porque as coisas pioram ainda mais. Karate Kid 4, a nova aventura.
Após o ator de Daniel recusar voltar pro quarto filme, os produtores pensaram em criar uma nova protagonista e ela foi Julie Pierce. E o mais estranho disso tudo é que o Pat Morita, ator Sr. Miyagi, que teve problemas durante as gravações do filme, do terceiro filme, porque ele achava o roteiro ruim, mas não sei por que ele aceitou voltar pro quarto filme, que é muito pior que o terceiro, é 10 vezes pior que o terceiro e é um dos piores filmes da história. É um filme podre, um filme todo estourado, ridículo. E ele aceitou voltar para esse filme, deve ser porque entrou uma boa quantia de dinheiro no bolso dele. Deve ser por conta disso, ou quem sabe ele tava precisando pagar umas contas ou foi ameaçado por alguém, né? Pode ter sido também. Então, em 1994 lançou Karate Kid, a nova aventura. O filme começa com o Sr. Miyagi recebendo uma grande homenagem pelo seu passado na guerra e etc. E ao lado dele, na guerra, tinha um cara que salvou a vida dele. Mas como esse cara morreu, quem vai lá receber essa homenagem ao lado do Sr. Miyagi é a esposa dele, a viúva. Após a homenagem, o Sr. Miyagi vai jantar com essa moça e lá ele conhece a neta da moça, que é Julie Pierce, que tá dando muitos problemas para a avó dela e a avó dela não sabe mais o que fazer e etc. E você se pergunta, por que a Julie mora com sua avó? Relaxa, porque o filme explica sem pressa, muito bem desenvolvido tudo isso. Meu nome é Julie. O nome da minha mãe, que era Susan. Ela e o meu pai morreram num acidente de carro. Olha a vontade que os caras têm de fazer algo bem feito, né? Os caras só jogou assim, na tela, assim, de forma muito mal feita, de forma lixo, a explicação porque ela mora com a avó dela. Bom, acontece que o Sr. Miyagi fala pra avó da menina, fala, vá lá descansar em minha casa, vá lá em minha casa em Califórnia e descansar. Ele fala com esse sotaque dele asiático, que é muito interessante. Uma curiosidade aqui é que o ator não tinha sotaque, ele sabia falar inglês muito bem, mas ele colocou o sotaque em homenagem ao seu dublê. Curiosidade aqui que ninguém pediu, mas enfim, continuando e voltando pra história, o Sr. Miyagi fala pra avó da menina ir pra casa dele lá na Califórnia, fica lá, enquanto isso ele cuida da Julie e ela aceita, então o Sr. Miyagi fica como babá dela. Essa menina que é bem irritante e chata, já que a briga dela com a avó é muito besta. A Julie chega em casa tarde, ela enche uma sacola de comida e sai de noite, escondido da avó dela. E a avó dela pergunta o que ela estava fazendo, né? Porque não é normal uma adolescente sair de noite com a bolsa cheia de comida e voltar tarde para casa. Então qualquer responsável ia perguntar o que ela estava fazendo e aonde estava. Em vez de explicar para a avó dela, a Julie apenas grita com a velha. E ela podia muito bem explicar, porque a Julie não tá saindo para fazer algo de errado. Ela sai de casa todo dia de noite para cuidar de um falcão que tá com a asa quebrada e escondido no telhado do colégio. Ela podia ter falado isso, mas ela preferiu não falar isso e só brigar com a avó dela, complicando ainda mais a relação. Menina mal educada, chata pra calica. E os vilões do filme são os caras que é muito esquisito. Eles são de um grupo de guardinhas do colégio, que são alunos, mas eles treinam pra ser uns guardinhas de bosta. E esse grupo é uma espécie de Cobra Kai. É pra ser uma espécie de Cobra Kai lá do primeiro filme. É pra ser aquele grupinho de vilões adolescentes que teve na franquia toda. E que na verdade eles não são vilões, esses adolescentes. É que eles têm um sensei malvado. É pra ser isso, igual todos os filmes. No primeiro filme, o Johnny Lawrence não era malvado, apenas seu sensei que era. É pra ser algo nesse naipe assim, mais ou menos, nesse pique, mas é muito esquisito. É uma coisa muito estranha porque os valentões vivem pegando no pé da protagonista, mas de uma forma muito diferente. Os caras estão meio que tentando forçar ela a sair com eles e é bem estranho. Eles ficam meio que tentando agarrar ela, cara. É uma coisa muito bizarra esse filme. Nem sonho. Ei! A maioria das garotas da escola me convida. Você tem sorte de ser convidada. Vamos, Julie. Sabe que vai acontecer. Me larga! Enfim, a Julie conhece um carinha lá que tem 30 anos, mas tá no ensino médio, né? E esse cara passa um interesse amoroso dela no filme. E esse filme é bem diferente de tudo que a gente viu. Inclusive, ela é suspensa da escola, a menina, a protagonista, Julie. E o Sr. Miyagi vai e leva ela pra um grande amigo pra ensinar karatê. E daí você pensa, ué, o Sr. Miyagi vai levar ela pra ensinar karatê com um grande amigo. Então vai aparecer o Daniel, né? Então essa é a expectativa. Mas não, quem aparece são os monges que nunca foram citados em nenhum filme. Eles aparecem e esses monges, eles são melhores amigos do Sr. Miyagi. E daí o Sr. Miyagi fica com a menina lá num
vale de monge e fica lá ensinando karatê pra ela com esses monges que nunca foram falados, mas parecem ser muito importantes na vida do Sr. Miyagi. O filme até é sido do Daniel, mas nada relevante. E depois a Julie aprende karatê e volta pra escola. E luta contra o Valentão numa cena bem... Se eu quero me respeitar, eu tenho que fazer isso. Não. Se vai fazer isso, acabe com ela. Como assim um cara adulto mandando um menino bater numa menina, cara? Isso não faz o mínimo sentido. Que roteiro que é esse? E acontece que temos a luta final, que é bem ruim. A menina bate nos adolescentes, que tem cara de 32 anos, vence eles, e após isso o Miyagi bate no coronel, que é o grande vilão do filme, e o filme acaba. E o Karate Kid também... Esse quarto filme foi também um fracasso enorme da bilheteria, apenas 15 milhões foi a bilheteria do filme, tem uma nota vergonhosa de 7% no Rotten Tomatoes, os vilões são fracos comparados aos antigos vilões do filme, da franquia, que teve sempre vilões interessantes. Os vilões são a pior parte do filme. A melhor coisa do filme são as atuações, que são até que boas, o roteiro obviamente não existe muito deles, mas eles mesmo assim entregam uma atuação ok e boa. A menina, a Julie, ela é boa atriz, inclusive após esse filme ela ganhou 2 Oscars, então prova que ela é uma boa atriz. O Sr. Miyagi também, o Pat Morita, é um grande ator, foi muito bem, mesmo o roteiro sendo fraco, ele não tendo muito para entregar, mas ele tá ok nesse filme. E era para esse filme ruim ter algumas sequências, mas como ele foi um fracasso, a franquia estaria acabando por aqui, de uma maneira ridícula, terminando com uma grande piada. Never say never. Karate Kid, o remake. O filme foi lançado em 2010, só que a nossa história começa lá em 2008, quando Will Smith comprou os direitos da franquia para que o seu filho pudesse ser o grande protagonista do novo filme. Então, em 2010 foi lançado Karate Kid. O que é engraçado, porque o nome é Karate Kid, mas no filme é Kung Fu. Tem muito a ver não, mas vamos continuar aqui. E a nossa história começa com Dre Parker, um garoto que infelizmente precisa abandonar todos os seus amigos e sua família para viajar com sua mãe para a China. Já que ela recebeu uma oferta de trabalho, ela precisava aceitar, né, e tudo mais, a condição tá difícil. Eles se mudam, o que deixa tudo muito triste, muito frio, principalmente para o Dre, que ele ainda tá muito emotivo, tá nem um pouco animado para se mudar para a China, para esse lugar novo que ele não conhece praticamente nada. Chegando lá, ele faz um amigo, onde esse amigo leva ele para uma praça, onde Dre encontra uma menina e começa a se aproximar dela, né, querendo paquerar ali, querendo... Você quer leite? No entanto, é claro, né? Essa franquia tem muitos, muitos poréns. Aparece um cara que sabe Kung Fu e enche o menino de porrada. Tu não tá entendendo quando esse menino apanha. Eu vi esse filme quando eu tinha, uns 10 anos de idade. Eu fiquei traumatizado com essa cena inicial, que esse menino, ele sofre um bullying nesse filme, que eu acho que foi a primeira vez que eu vi um bullying tão pesado. Tá, isso foi um desabafo, tá? Vamos continuar. Esses caras continuam pegando no pé dele por muito tempo, muito tempo. Então surge um faxineiro no prédio onde ele mora, que por acaso sabe muito Kung Fu. Mas sabe por que ele sabe muito Kung Fu? Vou lhe explicar por que ele sabe muito Kung Fu. Ele é a porra do Jack Chan. Após assistir ao 3º e 4º filme dessa franquia, é muito complicado ter sanidade para resumir esse filme. A gente até assistiu esse remake, mas é literalmente o primeiro filme. Vários diálogos foram copiados e colados do filme original, sabe? Ctrl+C, Ctrl+V. Exatamente isso. A história é a mesma. A única diferença é que desta vez se passa na China e eles lutam Kung Fu em vez de Karatê. Como o primeiro filme foi feito 20 anos depois, obviamente as lutas são muito melhores mesmo. Assim, a escala de luta desse filme é um ponto muito positivo. Mas de resto, não tem muita mudança na questão da história. Claro que a ambientação muda, as atuações também são melhores. Então toda a breguice que era da franquia original, você não encontra muito aqui as coisas são levadas mais a sério. A atuação do Jack Chan é muito boa, especialmente quando ele fala sobre o seu passado e de sua família, assim como o Sr. Miyagi fez lá no primeiro filme, já
que o protagonista, o Dre, vive exatamente a mesma história do Daniel. O filme é uma releitura mais atual, que traz pros dias atuais. E eu vou confessar aqui, eu vou aqui falar uma coisa pra vocês, que eu prefiro esse filme em questão técnica, em questão de roteiro, em questão de coesão. É um filme muito mais real, muito mais emocionante, tá? Os diálogos têm muito mais peso, a relação dele com a mãe tem um peso absurdo. A relação do Dre com o Sr. Han, que é o Jack Chan, ele tem ali um peso absurdo com eles dois têm uma química muito forte entre sensei e aluno. Então eu me lembro, eu vendo, revendo esse filme, eu me vi vendo pela primeira vez quando passou na Globo. Eu lembro como se fosse ontem, eu vi a propaganda e falei, eita pai, vai passar esse filme e tal. Ele falou, eita caramba, vamos assistir. E aí foi uma das primeiras vezes que ele deixou eu ficar acordado até tarde, porque eu ia ver esse filme com meu pai. Eu vi esse filme com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, nós todos assistimos esse filme e foi absurdo, assim, a sensação de ver esse filme foi uma das que eu mais lembro, a sensação, assim, eu já vi muitos filmes, mas são poucos os filmes que você lembra exatamente a sensação que você sentiu ao assistir esse filme. Então, foi o primeiro filme da franquia Karate Kid que eu vi. Eu não vi os antigos primeiro, eu vi esse primeiro, então eu bato o olho, eu tenho um carinho muito forte por esse filme, né? Apesar de ser uma história muito parecida com o original, eu acho que, tecnicamente falando, narrativamente falando, até a questão do roteiro, ele é muito superior ao original. Claro que o original, ele teve uma marca, né, naquela época, por ser diferente, por ter aquela pegada muito diferente. O original é um filme que se leva muito menos a sério, né? É um filme que ele também tem muitos... Os elementos são mais simples, né? Os estilos de narrativa é muito simplório. Aqui tudo é um pouco mais complexo. Claro que não é aquelas coisas, mas tudo ganha mais desenvolvimento e profundidade. Principalmente a relação do Dre com a menina ali que ele gosta, esqueci o nome dela agora, mas a relação deles dois é muito bonita. E a cena final, a cena mais épica, é absurdo, cara. Assim, eu olho, eu sou suspeito pra falar porque eu gosto muito desse filme. Só que quando eu vi pela primeira vez, o sentimento foi de êxtase, assim, foi de cara, isso é uma coisa muito épica. E quando foi no dia posterior ao filme, eu já tava começando a imitar, tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco. Queria ser o Dre, cara. Inclusive foi por isso que eu comecei a fazer com Kung Fu. Sim, eu comecei a fazer Kung Fu por causa de Karate Kid, o remake de 2010. Então, esse filme marcou muito a minha infância, cara. Tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco. Então, resumindo a ópera aqui, eu acho que esse filme, ele é superior ao original em termos técnicos, em questão de narrativa, apesar de admitir que o primeiro filme lá de 1900 e bolinha é sim um filme que marcou uma época. Isso é indiscutível. E, inclusive, uma curiosidade muito legal é que nesse filme tem uma música do Justin Bieber com o ator que faz o Dre. Eu tenho essa música salva na minha playlist e eu escuto ela. É uma música que fala assim: bom, eu não queria mostrar aqui meus talentos como cantor. Eu sei que eu canto maravilhosamente bem. O filme teve um orçamento de 40 milhões, cara. 40 milhões. Se você for olhar um pouco pra trás, lá em Karate Kid 2, que eu resumi também, ele teve apenas 13. Então olha a evolução que teve ao longo dos anos, né? Will Smith, você tem uma graninha, viu? O filme custou 40 milhões e faturou 340 milhões. Uma continuação foi confirmada logo após o lançamento, com o retorno de Jack Chan e Jaden Smith. Os dois iriam voltar. Inclusive, o Jaden Smith começou a treinar pro filme, que seria lançado em 2014. Mas o filme nunca aconteceu. E a franquia simplesmente acabou do nada. E ninguém nunca mais tocou na franquia Karate Kid. Após o sucesso do reboot, era esperado uma continuação acontecesse, mas o tempo foi passando e nada saiu. O Jaden Smith foi envelhecendo e ficando cada vez mais velho, tornando-se cada vez mais difícil retornar ao papel. Jack Chan, por outro lado, começou a se dedicar a mais projetos na Ásia e parou de fazer grandes produções em Hollywood. Com isso, ficou claro que essa continuação nunca mais iria sair. A queda da franquia foi muito grande após o primeiro filme, e a culpa não foi por falta de amor pelo projeto ou dedicação dos diretores e atores. Na verdade, eles tentaram sim fazer algo muito bom, criar boas continuações, mas o problema disso tudo foi os produtores, que passaram a controlar tudo o que acontecia nos filmes. Como os filmes eram baratos e lucravam muito, a franquia se tornou mais um negócio para extrair dinheiro do que realmente focado em respeitar o legado. O quarto filme não tem nada de Karate Kid, é considerado um dos piores já feitos. Depois do primeiro filme, a franquia caiu no fundo do poço, mas em 2018
tudo mudou e a franquia teve o seu auge. Após recusar voltar para o quarto filme e também recusar o remake de 2010, o ator Daniel, o Ralph Macchio, decidiu retornar ao papel. E não apenas isso, mas em uma série do YouTube. Eu sei que é muito aleatório tudo isso, mas ele explicou que durante muitos anos recusou vários convites porque sentia que faltava amor pelo projeto. O Ralph Macchio sempre teve um carinho muito grande pela franquia, já que o Daniel e o icônico chute da garça marcaram a cultura pop e são constantemente referenciados em vários filmes, séries e até desenhos. Em 2018, 3 fãs e roteiristas da franquia se reuniram com ele e apresentaram um roteiro muito bom, o que convenceu ele a voltar para o papel e participar da melhor produção da franquia dentro do Miyagiverse, a série Cobra Kai. A série é uma continuação dos filmes originais e traz de volta praticamente todos os personagens clássicos, além de colocar novos personagens e adicionar camadas de história aos antigos. O protagonista desse projeto não é o Daniel, mas sim o Johnny Lawrence, o vilão do primeiro filme que se tornou o melhor personagem de toda a franquia. A série mostra o Johnny 30 anos após a final contra o Daniel e como a vida dele foi ladeira abaixo depois daquela derrota. A série desenvolve esse lado da história, trazendo uma nova perspectiva e outra visão desse universo. Até a segunda temporada, Cobra Kai era sim produzido pelo YouTube, mas acabou sendo cancelada. Foi só em 2021, quando a Netflix comprou os direitos da série, a série não demorou muito para se tornar famosa dentro da plataforma. Mesmo sendo lançada em 2018, a série virou popular em 2021. A partir daí, ganhou novas temporadas, totalizando 6 temporadas que algumas são muito boas, outras acabam se perdendo e virando uma grande novelona. Mas ainda assim, é uma boa novela, feita com carinho e respeitando muito a franquia e o seu legado, algo que não acontecia desde o lançamento do primeiro filme. A série conseguiu reviver uma história de 40 anos atrás, de uma forma genial e muito bem produzida. Graças a Cobra Kai, uma nova geração de fãs surgiu, e agora em 2025, a franquia vai ganhar um novo filme, Karate Kid Lendas, que na minha opinião esse filme só tá acontecendo por conta do sucesso de Cobra Kai, que mostrou que a franquia ainda assim pode respirar e entregar algo de novo. Esse filme será uma continuação desse universo e contará com o retorno do Daniel, o Ralph Macchio e o Sr. Han, que é o Jack Chan. E é meio esquisito, já que o filme de 2010 deveria ser um reboot, mas pelo visto não era. Parece que eles mudaram os planos e agora tudo se passa no mesmo universo. E o novo filme será ambientado 3 anos após os eventos da última temporada de Cobra Kai. Em Karate Kid Lendas, Li Fong, um jovem prodígio do Kung Fu, se muda de Pequim para Nova York após uma tragédia familiar. Ele está tentando se adaptar à escola, mas enfrenta muitos desafios. E esse meu protagonista, ele acaba aprendendo Kung Fu, mas ele vê que Kung Fu não é suficiente. Então o Sr. Han vai buscar ajuda ao Daniel. E esse filme é para ser uma grande homenagem à franquia, além de conectar todo o universo. E eu realmente espero que esse filme seja feito com carinho e não apenas visando o lucro de bilheteria, porque essa franquia parece ter sido muito boba, porque a motivação do protagonista é o bullying, e quando você está sofrendo bullying é mais fácil você chamar algum adulto para resolver, mas aprender karatê e bater em todo mundo que faz bullying com você é muito mais legal. E esse filme bobo lá dos anos 80 virou muita coisa, virou uma grande franquia. E eu tenho muito carinho para essa franquia e é uma da minha, sem dúvida, uma das minhas favoritas. E agora parece que a franquia está finalmente entrando no caminho certo. E outro detalhe muito interessante é que esse vídeo deu muito trabalho, gente, foi muito cansativo, muito filme ruim teve que ser assistido para escrever, para gravar, para editar. Eu só peço que você deixe o like e se inscreva no canal, porque aqui vai ter áudio a queda de todos os filmes que você imaginar. Então já comenta aqui qual filme você quer ver aqui. Bom, e eu também agradeço a sua companhia aqui nesse vídeo. Muito obrigado por você ter assistido até o final. Muito obrigado por ter escutado esses dois meninos falando besteira durante muito tempo. Então é isso, se inscreve no canal para você não perder mais vídeo acompanhando saga e contando sobre auge de queda, que vai ter muito vídeo assim nesse canal lindo e maravilhoso. Então não se esquece de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho de notificações para você não perder mais nenhum vídeo desse tipo. Fechou? Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tamo junto.